Lucas Veríssimo está mesmo perto de ser contratado pelo Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do Timão e também de representantes do atleta. Preciso te falar sobre o São Paulo, que venceu, grande vitória, mas Dorival decidiu dispensar um atleta. Bora contar também sobre o Palmeiras, que não triunfou diante do Santos, mas estabeleceu mais recordes na era Abel Ferreira. E o Grenal da crise, quem vence nessa tarde? Para completar tudo sobre o Atlético Mineiro, que prometeu pagar salários nessa segunda-feira, quero te contar como é que o Galo vai garantir o pagamento dessa grana. Falo também a respeito das últimas do mercado, do Botafogo disparando no Campeonato Brasileiro e tudo o que você precisa saber para começar o domingo bem informado. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo aqui é deixar você por dentro de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Se ainda não é inscrito, aperte esse botãozinho vermelho e junte-se a quase 1.300.000 pessoas, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. E a casa resolveu preparar para esse domingo uma promoção especial para Flamengo e Corinthians. Você vai ter cashback do Clássico do Povo se você jogar R$ 49,00 na partida, independentemente de acertar ou errar, vai ganhar de volta 50% do valor em crédito de apostas. Só é importante lembrar que a odd mínima precisa ser de R$ 1,50. Vou aproveitar essa promoção e fazer minha fezinha por aqui. Tô mostrando para vocês as 3 partidas que restam do Brasileirão. Vou clicar em Flamengo e Corinthians. E eu vou procurar alguma coisa que me interesse por aqui. Achei. Vencedor do encontro, o time da casa, o Flamengo, e ambos marcam não. Tô imaginando que o Flamengo vence 100 gols do Corinthians. Cotação de 2,21. Achei bastante legal. Para participar de tudo isso é bem simples, só clicar no link que eu vou deixar no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de ler todas as regras dessa promoção, lembrando sempre que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a torcida do Curitiba, que tentou invadir o Couto Pereira depois da derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro, causando cenas de selvageria em brigas com a polícia. Algo que já aconteceu no Couto Pereira e dá para imaginar mais punições ao Coxa, que vive fase horrorosa. Bora falar sobre o Santos, que terminou o jogo contra o Palmeiras 0-0 na Vila Belmiro, aplaudido por seu torcedor. Os santistas que foram à Vila, quase 13 mil torcedores, gostaram especialmente da segurança e solidez do sistema defensivo, outra grande atuação do zagueiro Joaquim. Quero falar sobre o filho de Cristiano Ronaldo, que viralizou nas redes sociais, tudo porque ele apareceu ao lado das irmãs vestindo a camisa do Barcelona, o grande rival do time pelo qual o pai foi craque. Só para lembrar, Cristiano Ronaldo é ídolo do Real Madrid e ver o filho dele jogando com a camisa, brincando com a camisa do Barcelona, chama bastante atenção. Para completar o giro, contar que o Deco, que durante muito tempo foi empresário de futebol, será o novo diretor de futebol do Barcelona. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do clube. E aí, a notícia triste, mais uma, 12 torcedores morreram e dezenas ficaram feridas nesse sábado, depois que centenas de torcedores tentaram invadir um estádio em El Salvador. Os portões do estádio já estavam fechados, houve corre-corre, pisões e as cenas são muito tristes. Bora falar sobre o Botafogo, que disparou no Campeonato Brasileiro. Botafogo venceu o Fluminense nesse sábado, 1-0. O único gol da partida marcado por Vitor Cuesta, que ainda não havia balançado as redes com a camisa do Botafogo. O resultado se tornou ainda melhor para o torcedor do Fogão, porque os dois principais concorrentes, pelo menos nesse momento o Palmeiras e o Fluminense, não venceram. O Palmeiras empatou em 0-0 com o Santos na Vila e o Flu perdeu para o Botafogo. Nova tabela de classificação tem o Botafogo com 18, Palmeiras com 15 e o Fluminense com 13. Atlético Mineiro é que se deu bem nessa história, porque ao vencer o Curitiba, saltou para 13 pontos e pulou para a 4ª colocação. É bem verdade que ele pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que joga nessa segunda-feira contra o Cuiabá. Bora lembrar, importante dizer que o Botafogo vinha numa sequência de 2 partidas de derrota, havia perdido por Goiás por 2-1 no Campeonato Brasileiro e para o Atlético Paranaense por 3-2 na Copa do Brasil, os 2 jogos na condição de visitante. Já o Fluminense vive uma fase irregular. O time empatou em 0-0 com o Flamengo jogando pior do que o rival. Havia vencido 2-0 o Cuiabá e o Cruzeiro sem jogar bem. E agora soma essa derrota em que o time chutou apenas 3 vezes no gol. Isso é o que mais chama a atenção. A gente está muito acostumado a ver o Fluminense brilhando, finalizando. O time parece bastante cansado. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que não brilhou em campo, mas tem bons motivos para voltar para casa animado.
uma série de recordes, mais recordes de Abel Ferreira quebrados. Bora contar para você, primeiro, que o Palmeiras é o único invicto do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e o Fortaleza foram para essa rodada como invictos. O Fortaleza perdeu para o América em Belo Horizonte. A curiosidade é que o Fortaleza não havia perdido, o América não havia vencido e deu 2-1 para o Coelho. Então só o Palmeiras não perdeu. Campeonato de 4 vitórias e 3 empates, 15 pontos conquistados depois de 7 rodadas. Verdão é também o time na Série A do Brasileiro que há mais tempo não perde, incluindo outras competições. São 13 jogos de invencibilidade. Pensa que acabou? Não. Com um empate diante do Santos, Palmeiras chegou a 12 partidas sem derrota diante do grande rival. E isso faz do Verdão, o Palmeiras acaba de alcançar a segunda maior sequência invicta na história dos confrontos entre Santos e Palmeiras. Verdão, que soma 9 vitórias e 3 empates nesses 12 jogos, se igualou a uma campanha de 1930 a 43. Na oportunidade também ficou 12 partidas sem perder para o Santos, mais alguns jogos, mais 4 para ser mais preciso. E o Palmeiras vai ter a oportunidade de bater o recorde ou de se igualar ao recorde. A maior sequência sem perder do Palmeiras para o Santos é de 1917 a 1926, quando o Verdão ficou 16 partidas sem derrota. E para fechar sobre o assunto, contar que o Palmeiras ainda não perdeu depois de 9 clássicos, incluindo também o Corinthians, Santos e São Paulo. São 9 jogos sem perder diante dos rivais, com 5 vitórias e 4 empates. Nos últimos 14 jogos, só uma derrota para o São Paulo. São 9 vitórias, 4 empates e uma derrota. Momento bem legal do Palmeiras, apesar da frustração pelo empate num jogo em que o Palmeiras não foi bem. Bora falar agora sobre o Grenal da crise. Grêmio e Internacional se enfrentam nesse domingo com muita coisa em jogo. É que o Grêmio não vence há 4 partidas, são 3 empates, todos em casa, contra Cruzeiro, Fortaleza e Red Bull, e uma derrota para o Palmeiras 4-1 num jogo em que o Grêmio foi massacrado. Já o Internacional vem de 5 jogos sem vencer, com 4 derrotas consecutivas. Perdeu por 2-0 para o América, 2-0 para o Atlético Mineiro, 2-0 para o Atlético Paranaense e 2-0 para o São Paulo. O quinto jogo dessa sequência foi de um empate em 2-2 com o Nacional do Uruguai. O Grêmio tem outras situações delicadas. Nos últimos 7 jogos, uma única vitória contra o Cuiabá, 4 empates e 2 derrotas. O time é o 12º colocado com 8 pontos conquistados, está mais perto do Z4 do que do G6. Já o Internacional, com o Mano Menezes extremamente ameaçado, há quem garanta que mesmo em caso de vitória nesse domingo, Mano será demitido e o Rogério Ceni tem tudo para ser contratado. Se empatar ou perder, aí a demissão ali que de certa abre esse caminho, inclusive, para que o Mano Menezes assuma o Corinthians num futuro não tão distante. Colorado, que é o 14º colocado, com 7 pontos conquistados, só o Goiás e o Vasco separam o Internacional do Z4. Queria saber a sua opinião, o que vai dar nesse clássico. Imagino sem grande convicção que o Grêmio é favorito. E você, use espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar sobre o Atlético Mineiro, vitória por 2-1 contra o Curitiba, mas o assunto não é esse. Quero contar para vocês que o Atlético Mineiro prometeu para a próxima segunda-feira o pagamento dos salários atrasados para atletas e também funcionários. A afirmação foi feita pelo Rodrigo Caetano. Daqui a pouco eu quero te explicar como é que o Galo vai buscar essa grana. Antes, a declaração do Rodrigo abre aspas. Eu já informei os jogadores baseado nas informações que o presidente me passou. E isso vai ser regularizado na segunda-feira. Hoje a diretoria tem uma responsabilidade muito grande em honrar com seus compromissos, fecha aspas. Então é o Rodrigo, diretor de futebol, depois da vitória contra o Curitiba, cravando que o depósito vai ser feito na segunda-feira. Durante toda a semana que passou, o Atlético buscou a antecipação da receita pela venda do shopping. E é com essa grana que o Galo pretende fazer a quitação dos salários atrasados na próxima segunda-feira. Folha do Atlético que hoje gira na casa de 18 milhões de reais. Só para lembrar que o Atlético havia vendido 25% de suas ações do Shopping Diamond Mall e decidiu antecipar 102 milhões de reais dessa venda. 68 milhões foram recebidos no dia 3 de março e sumiram dos cofres rapidinho por conta de uma série de compromissos que o Galo tem. Ainda restavam 102 milhões a serem pagos de formas parceladas e o Atlético está terminando esse processo de antecipação da receita para quitar salários atrasados e uma série de outras pendências. Bora falar agora sobre o São Paulo. O Dorival Júnior decidiu dispensar um atleta. O jogador que está fora do tricolor é Felipe Alves.
goleiro que havia sido contratado na temporada passada por indicação de Rogério Ceni e que terminou o ano de 2022 jogando como titular. Nessa temporada, ainda com Rogério Ceni, Felipe Alves já havia perdido espaço, ele era reserva do Rafael, mas com a chegada do Dorival, o Felipe Alves deixou até de ir para o banco. Não esteve entre os relacionados no confronto contra o Sport, vitória por 2-0 no meio de semana, não esteve entre os relacionados na vitória contra o Vasco, 4-2 no Morumbi, em jogo com recorde de público e renda na temporada. Daqui a pouco eu falo sobre esses números. Felipe Alves, que havia custado R$1 milhão pelo empréstimo até dezembro, o Dorival procurou os dirigentes, disse que não gostaria de contar com o Felipe Alves. A diretoria procurou o pessoal do Fortaleza e está tratando da devolução do atleta. Não se sabe ao certo se o Fortaleza vai ficar com o Felipe Alves ou se vai procurar um outro clube interessado. A tendência é que o Felipe precise jogar num terceiro clube, nem no São Paulo, nem no Fortaleza. Outras mudanças podem acontecer, não é muito o estilo do Dorival. Dorival entende que ter um bom ambiente com o grupo é uma das marcas do seu trabalho. É só importante reforçar que a saída do Felipe Alves também serve para abrir espaços para o Leandro, atleta da categoria de base, goleiro tratado como um fenômeno. E ele vai se tornar a primeira opção para o lugar do Rafael assim que o titular precisar deixar o time. Óbvio que por cartão, machucação, lesão ou qualquer coisa nesse sentido. Só para completar, contar que a vitória por 4-2 do São Paulo contra o Vasco, com direito a 2 gols na reta final do Beraldo e do Juan, o São Paulo vencia por 2-1, tomou o gol do empate e no finalzinho o Beraldo fez gol de cabeça e depois o Juan, num lindo contra-ataque, garantiram 4-2. Esse jogo registrou o maior público do São Paulo na temporada e também a maior renda. Foram 57.399 torcedores para uma renda bruta de R$3.300.000. São Paulo, que é o sétimo colocado com 12 pontos ganhos, campanha de 3 vitórias, 3 empates e uma única derrota. Bora falar agora sobre o Veríssimo. O zagueiro Lucas Veríssimo está mesmo alinhado com o Corinthians? Ele será reforço alvinegro na metade do ano? Na última sexta-feira, o pessoal da Gazeta Esportiva trouxe a informação de que as conversas haviam avançado e de que existia otimismo para que o Veríssimo chegasse possivelmente por empréstimo na metade do ano. O que eu fiz? Deixa eu só ler primeiro um trecho do texto da Gazeta Esportiva para depois contar para vocês o que eu ouvi de uma pessoa que trabalha com o Veríssimo e também do Corinthians. O texto dizia, abre aspas, o Veríssimo se encontra alinhado e há boas chances do defensor ser um dos reforços do Corinthians na janela do meio do ano. Fecha aspas. Fui confirmar com o pessoal do Corinthians e ouvi que o Timão tem no Veríssimo um dos alvos para a metade do ano. O jogador havia sido indicado pelo Cuca, o nome agradou e desde então o Corinthians trabalha na contratação do atleta, preferencialmente por empréstimo. O Veríssimo havia sido comprado por 6,5 milhões de euros pelo Benfica. Não se imagina que o Corinthians tem essa grana para investir num zagueiro que tem tido dificuldade para jogar desde que se recuperou de uma cirurgia no joelho. Veríssimo era titular absoluto no Benfica, inclusive ia para a seleção, passou por uma cirurgia, ficou um ano parado e desde que voltou tem jogado apenas na condição de reserva. Se o Corinthians demonstra interesse, confirma a intenção de contratá-lo, o staff do jogador pensa de uma maneira bem diferente. Consultei uma pessoa que há muito tempo trabalha pro Veríssimo e a pessoa respondeu, abre aspas, eu perguntei, tem chance de o Veríssimo jogar no Corinthians na metade do ano? A resposta foi, abre aspas, não procede, pode esquecer essa história, fecha aspas. Só para lembrar que o Veríssimo tem sido alvo de várias especulações envolvendo clubes brasileiros. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, todo mundo de olho no ótimo zagueiro, que tem a intenção de permanecer na Europa, especificamente no Benfica, porque imagina que uma série de atletas que se valorizaram ao longo do ano serão vendidos pelo Benfica e ele vai voltar a atuar. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Corinthians otimista, o staff nem tanto. Daqui a algum tempo, algumas semanas, a gente vai descobrir quem tinha razão. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, inscreve aqui, tá? Deixa seu comentário, compartilha o vídeo, a gente volta mais tarde. Abraço, tchau!